mandamentos e conseguem? Por acaso a lei dirá ou diz que quem tentasse observar os mandamentos seria tido como obediente, mesmo sem obedecê-los? Lei é lei. Ou como diriam os romanos, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Ela não muda para se ajustar às dificuldades de ninguém. Como diz o ditado popular, quem não pode com o pote, não coloca a rodilha. Essa conversa de estou tentando, é conversa para quem não descobriu pelas Escrituras que a lei não foi dada para que pessoas que tentassem guardá-la fossem tidas como retas. O que está escrito, e foram palavras do próprio Senhor Deus, é que o homem que fizesse as coisas da lei viveria por elas. Levítico 18:5. O homem que fizesse, não o homem que tentasse fazer. Tentar fazer, como disse Tiago, é igual a nada. Tropeçar em um mandamento é tropeçar em todos. Paulo passou, como se diz vulgarmente, a vida do bicho, tentando cumprir a lei e tentando ser fiel aos rituais judaicos. Sendo ele um homem cujas intenções eram sérias e comprometidas com a verdade, e vendo o Senhor que ele se voltaria, se converteria do judaísmo, tão logo fosse confrontado com a verdade do Evangelho, providenciou o encontro no caminho de Damasco. E dias depois, Saulo de Tarso invocou o nome do Senhor Jesus, admitindo-o como o fim da lei que ele, Saulo, por mais que tentasse, não conseguia satisfazer. O remido consciente festeja a morte do Senhor todos os dias. Todos os dias, o remido consciente comemora o derramar do sangue do Cordeiro de Deus. Que bom que Jesus nasceu. Nisso, todos concordam. Mas, e se ele não tivesse morrido? E se ele tivesse resolvido continuar vivendo na carne? Perfeito como ele foi, e como ele seria no corpo, estaria do mesmo jeito até hoje. Nada de envelhecimento, nada de decrepitude, nada de senilidade. Mas, e nós, os remidos pelo seu sangue, como estaríamos? Estaríamos perdidos, pois que, sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus 9:22. E como todos nós pecamos, antes e depois de remidos, e Deus não perdoa a parte do sangue de Jesus, não haveria remédio para ninguém. Jesus continuaria vivo, mercê de sua perfeição e de sua justiça no corpo físico carnal. Mas não haveria justiça nele capaz de satisfazer a justiça divina em relação a pecador nenhum. Tampouco ele seria salvador de pecadores. Seu sangue, correndo em suas veias e artérias, não salvaria ninguém. Então, viva a morte de Jesus. Graças a ela, a vida dele pôde passar para os que nele confiaram, constituindo como Salvador pessoal. Jesus teve vida na vida e teve vida na morte. Aliás, foi na morte quando o Senhor teve mais vida, pois teve a vida que deu vida a quantos de vida precisavam, já que estavam mortos em ofensas e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, Efésios 2:1. Os remidos saíram da situação incômoda, humilhante e desesperadora de mortos diante de Deus, pela presença da culpa do pecado em que viviam, através da vida. Não vida produzida por uma suposta obediência à lei de Deus, ou pela prática de boas obras, ou por causa da caridade, e nem pela perseverança, mas vida transmitida pelo sangue de Jesus, vale dizer, pela vida de Jesus.
Ou o ser humano tem em si a vida de Jesus, ou não tem vida alguma. A vida vivida no corpo, já vimos, é mais morte do que vida. Enquanto existe vida no corpo, até parece que o cidadão está mesmo vivo. Mas é só o corpo morrer e já correm seus parentes e amigos para socorrê-lo na morte, com orações, com rezas, com velas, com sufrágios e com votos de que Deus o tenha em um bom lugar. Isso é morte, não vida. Se crescem na vida que o morto, enquanto vivo, parecia ter, fariam festa num velório. Não há o que lamentar na partida de quem nesta vida teve vida. Se mesmo preso a um corpo carnal, o remido tem vida, o que não será sua vida soltas às amarras da carne? Chora-se a saudade, o que é admissível e compreensível. E quando alguém vai além disso, chora a perda. E já não chora por quem foi, chora por si mesmo, por já não ter aquele ou aquela que lhe fazia companhia, por já não ter quem lhe pagava as contas, por já não ter quem lhe era querido. Todavia, para o remido, se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Filipenses 1:21. E por que lamentar por quem está no lucro? Lamentar o quê? Viva a morte de Jesus. Desde que ele morreu, tem sido possível a pregação do Evangelho da Graça. Jesus morreu para que viesse à existência o Evangelho da Graça. Lamentavelmente, Laodiceia, a igreja atual, não tem pregado o Evangelho da Graça. Existe uma misturada, um coquetel de doutrinas esquisitas e alheias ao texto bíblico neotestamentário, sendo denominado por aí, esse coquetel, de Evangelho de Jesus. Não é verdade. O Evangelho da Graça do Senhor Jesus não cobra nada de ninguém, não exige nada de ninguém, não estabelece qualquer tipo de sanção ou de imposição, e não o faz por ser pura graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, João 1:17. Jesus trouxe a graça, Jesus estabeleceu a graça, e a graça é de graça, não admite nenhum preço, nada de faça ou deixe de fazer. Isso seria lei, e lei já existia. A graça é de graça, porque ninguém conseguiria tentando o cumprimento da lei. Quem tem transformado a mensagem da graça nessa miséria que anda por aí, com o nome de Evangelho, onde tudo é cobrado e caro, inclusive com a compulsão no pagamento do dízimo e na entrega de ofertas, gostaria que o arrebatamento ainda fosse coisa para séculos, pois anda à margem do estabelecido no Novo Testamento, a Escritura da Graça, e pressente que há de passar maus momentos no tribunal de Cristo. E você, amigo, você, prezado ouvinte, onde se encontra nisso tudo, festeja mais o nascimento do Senhor ou sua morte? Remido consciente é aquele que, ao invés de chorar a morte do Senhor, festeja o tempo todo essa morte, porque foi na morte que Jesus trouxe-lhe a vida e vida eterna. Amém.